Sejam bem-vindos aqui a mais um Morreu Maria Praia de hoje. Hoje temos uma convidada especial para encerrar a primeira temporada, né? Morreu Maria Praia não morreu, eu só dei uma pausa. E hoje nossa convidada é a professora Jacimara Vilar Corbelloni, atual diretora do Centro Multidisciplinar de Angicos, né? Vou falar aqui do currículo dela. Professora adjunta da Universidade Federal Rural do Semiárido, né, da UFES, aqui no campus Angicos. Faz parte do DCH, né, Departamento de Ciências Humanas. É doutora em Ciências Sociais pela FRN. Fez um sanduíche, né, lá em Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Mestra em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná e possui graduação em Ciências Sociais também pela Universidade Federal do Paraná. Né? Como eu falei, já é diretora do campus e possui experiência na área de sociologia, atuando principalmente nos temas de economia solidária, políticas públicas, desenvolvimento, terceiro setor, educação e tecnologia. Eu esqueci de alguma coisa? Tá tudo ok aqui, né? Tudo ok. Tá atualizado, porque eu vi que atualizou aqui tem 6 meses, então tá em dia, né? Estava com essa dúvida. E eu lendo aqui, eu sempre pergunto algo relacionado, eu quero saber o que é terceiro setor. Confesso que eu não sei. Então, o terceiro setor, primeiro, né, agradecer aqui o convite, né, fiquei na expectativa, né, para aí encerrar aí a primeira temporada. Terceiro setor, ele envolve as organizações sociais, ONGs, associação, sindicatos, né, então tudo que envolve a gente, assim, é uma ampla bibliografia que fala sobre isso. Eu acho que até a palavra terceiro setor já quase não se usa mais, né? E a gente acaba usando mais organizações sociais. Então esse terceiro setor é mais ligado às organizações, de modo geral. De modo geral. Eu não sabia que o nome era esse. Né? Segundo setor, pressupõe-se o mercado, as empresas, né, indústrias e tal. O primeiro setor, o governo, empresas estatais e governamentais. E o terceiro setor, as sociais. Mas existe um quarto, não? Né? Não, mas assim, eu acho que nem se usa mais quase terceiro setor. Vou até rever isso no meu currículo. Olha aí. Acho que já, né? Já está uma ultrapassada. Ultrapassado. Acredito. Mas, Jacimara, eu vi aqui, você veio do Paraná? Paraná não? E onde? Conta essa história aí. Todo mundo acha que eu vim do Paraná por causa da minha cutis. Mas eu sou nascida e criada em Santos, São Paulo. Eu sou da Baixada Santista, litoral. E eu fui, na verdade, para o Paraná para fazer faculdade. Na época, as universidades federais, públicas, mais próximas era São Paulo. Mas São Paulo, né, meus pais não, eu sou filha, mulher única, tenho 2 irmãos homens, então por ser a única menina da casa, né, meu pai dizia assim, não, minha filha, São Paulo é muito perigoso, São Paulo não, escolha outra cidade. E na época o meu irmão mais velho já estava fazendo faculdade na Federal do Paraná, em Curitiba. E aí lá vai Jacimara atrás do irmão, né? Porque pelo menos já tinha uma base, né? Alguém de apoio. Mas ele fazia que curso, né? Ele fez ciência da computação, meu irmão, né? E eu cheguei lá, na verdade, para fazer ciências sociais sem nem saber o que era isso. É engraçado você dizer isso, porque é quase a mesma fala de Fabrícia. Ela fez serviço social, o que serviço social faz, né? Aí foi ver, depois você do meu jeito, né? Queria ser cientista, mas social. Seu irmão era da computação. Na verdade, eu entrei em ciências sociais pensando que era serviço social, que eu ia ser assistente social. É um caos, na verdade, né? Minha mãe que olhou assim, né? E na época, o meu pai falou assim, olha, minha filha, é o seguinte, você escolhe qualquer curso para você poder
fazer uma federal, né? E para poder morar na casa de estudante, eu fui moradora de residência estudantil, né? Legal. E na época eu queria fazer direito, só que direito era muito concorrido, né? Então ele falou assim: você vai, escolhe um curso com uma concorrência menor, mora durante um ano, né? Se acostuma, né? Um ano de universidade é quase 10 anos de sua vida, né? Basicamente. E aí ele falou: eu acho que você vai estar preparada para fazer vestibular e passar em direito, né? E aí eu lembro que o primeiro curso que eu vi foi assim, agronomia. Não é alfabética. Né? Aí eu falei assim: mãe, olha que agronomia, tava 3 por vaga na época. A minha mãe: não, agronomia tem muito homem, melhor não. É engenharia, você não vai gostar, né? Aí eu olhei assim e falei assim: filosofia. Minha mãe: não, você não aguenta 6 meses de filosofia, minha filha. Eu te conheço, filosofia também não vai dar. Aí ela que olhou aqui, olha aqui, ó, ciências sociais. Deve ser para formar assistente social, é a tua cara. E eu embarquei nessa. Então foi sua mãe que escolheu. Né, mais ou menos, mais ou menos. Né? Aí quando eu cheguei... E escolheu errado, porque escolheu errado. Pensou que era assistente social. Na primeira semana de aula, né, que eu entendi que era Ciências Sociais, um curso que iria me formar em Sociologia, Ciência Política e Antropologia, eu quase surtei. Eu pensei assim: não sei se eu quero isso. Né? Eu passei uns 3 meses para me convencer se eu queria estar nesse curso. Aí eu lembro que a gente tem, igual os nossos alunos hoje, que tem as camisetas do curso, que a gente chama até de farda aqui, sim, né? Sim. Eu lembro que quando eu decidi, eu comprei a camiseta do curso Ciências Sociais. E vestiu com orgulho. Né? Vesti a camiseta e falei assim: agora eu vou até o final. E passou um ano. Quando passou o ano, meu pai veio novamente e falou assim: e aí, filha, vai fazer vestibular para direito? Eu falei: claro que não. Não quero mais direito. Meu pai: mas minha filha, você vai ser o quê com esse curso de ciências sociais que não é assistente social? Mas você que tinha dito a ele que não era, ou ele também percebeu depois? Depois eu comentei para minha família: não é serviço social, é um curso, ciências sociais é outro, né? E meu pai: mas minha filha, o que vai ser você no futuro com esse curso, né? E aí ele falou: você vai ser professora? Eu falei assim: também posso ser professora, não quer dizer que serei. Falava assim para ele: também posso ser, você é socióloga, pai. E meu pai: mas que faz o que sociólogo da vida, minha filha? Ganha quanto isso? Ganha quanto? É a primeira pergunta, né? A primeira pergunta. Isso aí faz o quê e ganha quanto? Ganha para trabalhar onde? Que eu nunca vi um sociólogo empregado, eu não sei, não tinha nenhum conhecimento, né? Só que na época era a época de Fernando Henrique Cardoso na presidência. Que era sociólogo. Aí eu falava: eu vou ser presidente. Você terminou em 96, né? 96. Eu entrei em 92. Entrei em 92, aí era o Collor estava saindo, né? Tava no impeachment do Collor. Você fez lá os caras pintados, tudo? Não cheguei a pintar o rosto, nada, porque esse foi um movimento secundarista. É verdade. Né? Então, nós universitários, na época, né, a gente acompanhou, mas a gente deixou, vamos dizer assim, né, que o movimento dos estudantes de ensino médio e tal florescesse e tal, né? E eu lembro que eu acompanhava algumas passeatas que aconteceram e tal, mas durante todo o governo do Fernando Henrique Cardoso, eu tive assim uma instabilidade muito grande, porque a qualquer momento se dizia que as universidades federais públicas poderiam ser privatizadas. Né? Então então a gente saía em passeata e fazia manifestação de rua quase todo mês contra a privatização das universidades federais. Né? Nessa época aí tinha o Fórum FHC, quando eu comecei a entender, né? Primeiro Fórum FHC, depois Fórum Lula, depois Fórum Dilma, Fórum Bolsonaro, Todo mundo sempre vai ter um Fórum. Sempre vai ter um Fórum, né? Exatamente, foi quando eu comecei a ver mais na época do FHC, né? Não, minto, Fora Collor, Fora FHC, Mas o Fora Itamar eu nunca vi, eu acho que o Itamar era muito querido. Eu vi poucos o Fora Itamar. Realmente eu também não reparei no Fora Itamar. Itamar Franco foi um governo muito bom. É verdade. A gente, alguns analistas colocam ele como um dos melhores governos do Brasil. Concordo. Né? O Plano Real foi criado no governo Itamar Franco. Sim, aí eu vi aqui, você se formou em 96,
foi trabalhar, ouviu o mercado de trabalho, Então, você foi contra o seu pai? Qual foi o meu primeiro emprego? Sim. Depois de formada? Não. Professora. Foi professora de sociologia. Na verdade, não foi de sociologia. Como eu fui dar aula para ensino fundamental, que na época, que agora já mudou, né? Porque agora é do primeiro ao nono ano, na época era de quinta a oitava série. Uhum. Né? Eu fui dar aula ginásio, era né? ginásio, né? Então eu dava aula de quinta série, sexta série, sétima série. Eu dei aula de história, dei aula de geografia, né? Para ensino fundamental. Aí quando eu fui para o ensino médio, aí sim eu fui dar aula de sociologia, mas na época não se tinha a obrigatoriedade do ensino de sociologia ainda, depois é que ele veio a obrigatoriedade, então algumas escolas, e sempre escolas públicas, eu dei aula em escola pública, né, no Paraná, trabalhei em algumas privadas, mas a maior carga horária era na escola pública. A gente tinha nomes diferentes, assim, a disciplina era assim, cultura e sociedade, né? Era um nome assim, para não dizer que era sociologia. E na verdade a gente ia lá para dar aula de sociologia, né? Então, mas não chegou a fazer a disciplina como o SPB e moral e cívica? Não, pelo amor de Deus, não. Né? Esses conteúdos, né, que foi do regime militar, né, educação moral e cívica e organização social e política brasileira, o SPB, né, foram componentes muito criticados hoje, né? Hoje não, né? Desde que a ditadura, né, foi criticada, porque eles trazem conteúdos focados mesmo na pátria, na família. Não que esses conteúdos sejam errados, mas eram conteúdos que não traziam a crítica, que não trazia a análise da sociedade, que não falava das feridas, que não mostrava as mazelas, né, da violência, da miséria, da falta de emprego, da pobreza, né? Então tudo isso era meio que escondido nesses componentes curriculares dessa tudo época. Jogar para debaixo do tapete ali. Vamos falar só de coisa boa. E eu fui, na verdade, assim, eu fui criar a minha idade escolar, né, do ensino fundamental, eu tive educação moral e cívica e o SPB, né, na minha trajetória educacional. Né? Você só tirava 10. Não! Eu tive a sorte de ter um professor de educação moral e cívica que foi... Era historiador, sociólogo? Ele era historiador e ele foi perseguido pela ditadura militar, preso político e depois solto. Ele não sofreu tantas torturas e tal. E ele se recusava a dar os conteúdos de educação moral e cívica. Então ele fazia toda a aula, ele fazia teste de QI. Ele dava uns testezinhos de QI, né? E eu sempre tirava nota, né, média, assim. Antes era A, B, C, D, E, né? Então, C é a média, como se fosse o 5 hoje. Entendi. Aí eu fazia lá, me esforçava, né, naqueles testes de QI, C. C. Ele não botava nem subdivisões C+, C-, era C. Não, era C. Não, tinha os outros que tirava B, que tirava A, né? Mas eu sempre C. Aí um dia, eu perguntei para ele, professor, eu lembro muito o nome dele, olha o nome dele, Dour Mervaldo. O professor já é falecido, professor Dour Mervaldo. Né? Difícil. Saudoso para mim, né? Porque hoje eu entendo o que ele fazia. Né? Ele fala, por que você fica com esses testezinhos aí, não dá a matéria que tem que ser dada de educação moral e cívica? Ele disse assim para mim, fique muito feliz de eu não dar a matéria que deveria ser dada, você está aprendendo muito mais com o teste de QI. E realmente... Eu assim que era para fazer essa disciplina, retiraram do Brasil todo. Então você foi naquele momento era na que... oitava série que começava. Era na oitava. Sexta e sétima e oitava, eu acho. Sétima era educação moral e cívica e oitava era o SPB. Exato, eu estava na sexta série. Quando eu fui por a sétima, aí parou, retiraram. E aí, assim, não substituíram, porque eles podiam ter retirado e ter colocado sociologia e filosofia. Né? Eu tenho, assim, um déficit de filosofia, porque eu pensava, assim, fui estudar depois, e por conta também, né, da graduação e tal, e a gente podia já ter, né, tido sociologia e filosofia logo cedo, que a gente ainda não conseguiu fazer isso na educação brasileira.
viu? Tanto que a gente tem até agora, né, recentemente aqui com os festejos dos 60 anos das 40 horas de alfabetização de Paulo Freire, né? E a gente teve um palestrante, né, que veio dizendo que ele tem um trabalho com uma outra, na verdade ela é uma professora que foi nossa aluna naquele curso do CESA, que foi o curso de pós-graduação de meio ambiente, semiárido. Eu fui professor nesse programa. Eu fui professor. Você falou CESA, eu lembrei. Né? Ela foi a coordenadora era Rosilene e Alessandra Spinelli, né? Ela foi nossa aluna, orientanda desse professor, e eles estão fazendo como se fosse 40 horas de alfabetização filosófica. Achei assim, eu fiquei encantada, falei assim, a gente podia trazer aqui pra gente isso, né? Quem sabe? Meu primeiro, quando você falou contato de filosofia no ensino, no ginásio, ensino fundamental, o meu primeiro, no caso, foi só na faculdade, só na universidade. Foi. Então imagine eu, né, saída de Santos, né, caída no Paraná, em Curitiba, para fazer um curso achando que era de assistência social, né, me deparando com teóricos da sociologia clássica, que também são considerados filósofos e tal, né, etc. Aí, então, terminou a faculdade, professora. Aí decidiu fazer mestrado. Isso, aí assim, né? Então, decidi fazer mestrado por uma questão de mercado de trabalho. Questão de dinheiro. Preciso me qualificar, porque professor com mestrado conseguia melhores colocações, né, no mercado de trabalho. Né? E aí eu fui fazer o mestrado, consegui, né? Então, assim, eu confesso a você que vontade eu não tinha, não. Mas já mexia com o terceiro setor nessa época? Sim, porque na verdade eu já trabalhava numa ONG, por isso que tem aí Educação e Tecnologia, né? Eu trabalhei durante 5 anos no CDI, que é o Comitê para a Democratização da Informática, né? E foi quando eu digo que eu fui brincar de socióloga. Então, eu tive a oportunidade de ser professora de sociologia, mas também de trabalhar como socióloga contratada. Né? Eu fui contratada por essa ONG como socióloga. Aí falava que eu brincava de dia de socióloga e à noite brincava de professora. Né? E um pouquinho antes disso, eu falava que eu era professora porque não tinha outras oportunidades de emprego como socióloga. E quando eu consegui essa oportunidade, eu não deixei de dar aula. E aí eu mudei, né, fiz uma autoanálise e mudei o meu discurso para dizer assim, não, eu sou professora porque eu gosto. Né? E porque não é porque não tive outras oportunidades, é porque eu escolhi, agora eu escolho ser professora. Né? E aí eu fui fazer o mestrado para poder justamente ver se eu conseguia entrar no mundo das universidades, né, das privadas principalmente, porque eu eu não tinha pretensão, eu não me imaginava professora concursada de uma federal. Eu não me imaginava. Eu vejo que tem muita universidade particular no sul-sudeste, muita mesmo. Hoje, aqui no Nordeste está aumentando bastante, mas lá, essa cultura já vem da década de 90, tá? Aqui começou nos últimos 10 anos, né? Tem polo, tá em Açu, não sei se em Angicos, acho que em Angicos ainda não tem. Mas Açu, Caicó, essas cidades maiores, tudo tem polo dessas universidades particulares, né? E aí fui fazer o mestrado, consegui, né, entrar para dar aula para o ensino superior. Né? E aí eu... Particular, universidades particulares lá no Paraná, né, em Curitiba. E aí eu saí do estado, né, saí do ensino fundamental e médio e me dediquei às universidades, ao ensino superior. Né? Fui dar aula para os marmanjos. Mas quais disciplinas? Ixi, já dei aula de tanta coisa. Tudo? Metodologia da ciência. Geralmente né? Mas chegou a ser substituta em federal, não? Não cheguei a ser substituta. Era incrível porque eu considerava que dar aula nas federais era algo inatingível para mim. Entendeu? Achava assim que era muita areia para o meu caminhão, né? E aí eu me contentava com as privadas, né? E aí eu dei aula de sociologia, de teoria política, né? Eu trabalhei muito com os cursos de administração de empresas,
né? E aí a gente tem, né, eu dei aula de metodologia científica, eu dei aula bastante também para alguns cursos que eram especialização para pedagogias, na verdade, né? Então, as formadas as pedagogas formadas iam fazer cursos de especialização para poder se especializar em educação especial, educação, né, de jovens e adultos, educação infantil, e aí eu dava, ó, o nome da disciplina, né? Fundamentos históricos, sócio-históricos, antropológicos da educação. Acabou? Acabou? Realmente. Que era um compilado, né? E eu estava dando as aulinhas lá, né? E, certo. E aí, você lá no 2003, Paraná, isso no Paraná. até 2007. Ficou no Paraná até 2007, dando De aula 92 até 2007. E lá encontrou o Jaime. Sim, eu encontrei um moçoroense. Encontrou o moçoroense lá. Que também estudou no Federal, né? Que fez o curso que você queria. Que fez o curso que eu direito. Mas ele fez filosofia também. Né? Na Federal ele fazia filosofia e ele fez o direito na PUC, né? Na Católica de Curitiba. De Curitiba. Entendi. E um abraço, Jaime. Né? E eis que surgiu a oportunidade da gente. Jaime teve uma oportunidade, né, de trabalho aqui no Rio Grande do Norte, entre Natal e Macau ainda, né? Natal e Macau. Aí ele falou assim, bora, né, para o Nordeste. E eu sempre quis, né, assim, sempre tive essa vontade de morar no Nordeste, tal, assim, admiro muito a cidade de Curitiba, mas não gostava de morar em Curitiba, né, e aí eu falei para ele, bora, né, e eu vim, na verdade, para o Rio Grande do Norte, sem pretensão de estar numa universidade federal, incrível, né? E eu lembro que ele falava assim, mas né? Porque ele veio meio que, né? Não empregado, porque ele veio para trabalhar em escritório de advocacia, né? Então ele é um empreendedor, né? Que a gente chama de profissional liberal, né? E ele falava, e você? Eu falei assim, olha, eu sou professora. Professor arruma aula em qualquer cidade, em qualquer lugar. Pode demorar um pouquinho, mas a gente arruma aula. É verdade. Né? E quando eu cheguei, realmente, em Natal, eu consegui mais carga horária de aula do que eu tinha em Curitiba. Eu cheguei a dar 36 horas aula por semana, só nas universidades privadas em Natal. Então, Uninasal... UNP, FASEX, UNP, e uma que ela sempre mudou de nome, que agora eu não sei qual é. Antes que foi quando eu encontrei o professor Samuel. Na verdade, a gente trabalhou na mesma instituição. Era Gama Filho, depois passou para não sei o que. Gama Filho. Ela tem tantos nomes que depois eu nem... Devia ficar mudando de dono o tempo todo, né? Exatamente, né? E aí dei aula de teoria política, dei aula de sociologia, dei aula de antropologia, dei aula de metodologia científica. Né? Aí ficou até 2009, assim. Na verdade né? Eu já, logo quando eu cheguei em 2007, e detalhe também, né? A mesma ONG que eu trabalhava em Curitiba tinha uma base também né, em Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu vim trabalhar com eles como socióloga também, né? Eles assim, fizeram o meu contrato também, né? Nessa ONG, e eu só fui trabalhar em Diogo Lopes, em Caiçara do Norte. Muito bom, né? Então eu trabalhava de shortinho, quase biquíni, porque era nas comunidades da praia, né, e tal, e adorava. Só que aí a ONG mesmo eu fiquei uns 6 meses, meus primeiros 6 meses, em 2007, eu cheguei em maio de 2007 até. Eu sempre vejo, né, assistente social sei a diferença, lógico, né, não fiz que nem você, mas também que eu não fiz o curso, mas eu quero dizer, eu sei o que o assistente social faz numa ONG, mas o que é que o assistente, sim, mas o que é que o cientista social faz lá? Social, né? Depende da ONG ou da instituição. No meu caso, né, eu fui contratada para fazer avaliação de projetos sociais. Então, assim, né, eu também fomentava
os projetos sociais. Então, assim, a ONG trabalhava abrindo escolas de informática nas comunidades, nas associações, no terceiro setor, nas associações, no clube de mães, associação de moradores de bairro, né? Então, eu visitava essas associações quase sempre em periferias, né? Nas comunidades, né, periféricas da cidade, e a gente fazia um trabalho de divulgação e ajudava essa comunidade a escrever um projeto de escola de informática para apresentar para a ONG. Então a gente fazia, depois que a gente recebia todos esses projetos, a gente fazia uma avaliação desses projetos, com entrevista, comunidade, entrevista, né, também, porque assim, a escrita mesmo não era o mais importante, mas o importante era saber se aquela associação, ela estava preparada para assumir as tarefas, a viabilidade, as tarefas de ter uma escola de informática porque assim, não era, a gente dava os computadores, colocava os computadores lá, formava as pessoas da comunidade para serem os professores, né? E tinha todo o acompanhamento pedagógico aí. Aí depois vinha o trabalho das pedagogas da ONG. Né? Então, essa entrada, né, de identificar a comunidade. A parte mais analítica, né? A parte de analisar a situação ali e tal. Era avaliar, era analisar, isso, né, levantar as possibilidades, avaliar, né, e dizer, ali está preparado para receber um projeto social. Né? Entendi. Né? É um trabalho muito importante, porque você estava lá, você que batia o martelo aqui, ó. Não, isso aqui tá não. Mas a gente tinha todas as justificativas e tal. Lógico. Né? Não era um trabalho sozinha também. Eu era a única socióloga da equipe, né? Mas assim, as pedagogas também davam, né, o parecer delas, né? A gente tinha a psicóloga também dava, né? Além de toda a parte da estrutura técnica. Então a gente tinha os técnicos em informática. Faz sentido ter. Faz sentido. E chegou aí, ficou 6 meses, ficou dando aula no universidade particular, tudo. Aí depois eu consegui, né, entrei e para poder entrar nas faculdades particulares em Natal, eu passei por processo seletivo também, né? Passei, assim, claro que muito menor do que nas federais, mas eu tive que dar uma aula, né? Eu tive que, né? Só não teve prova escrita, teve entrevista e aula didática, né? E aí, quando eu percebi que tinha os editais, né? Que eles abriam editais também, eu fui lá concorrer e tal, e consegui entrar nessas faculdades, né? Foi quando eu tive, né, 36 horas aula, que até hoje eu não sei como é que eu sobrevivi a esse período, né? Foi um semestre, 2 ou 2 anos, assim? Foi, olha só, então, vamos dizer que foi 2008, 2009, né? Foram 2 anos, quase 2 anos e meio, né? A gente, 2 anos, porque a gente entrou junto, né? Não, entrou um pouquinho 2010. Você é um pouquinho antes, então é Rafael, né? Rafael. Sempre não confunda, não. Sempre não confunda, não. Eu não sou parecido com o Rafael, que fique claro, e ele não é parecido comigo. Muita gente confunde a gente, não sei por quê. É por causa da área, porque vocês estavam sempre juntos e tal, né? Então, porque você entrou em janeiro de 2010. E eu entrei em outubro. 15 de janeiro de 2010. Eu entrei no dia 15 de outubro de 2009. Mas só assumi no dia 19. Mas foi em outubro que eu entrei. Porque inicialmente eu fiquei em Mossoró. Sim. Depois que eu vim pra cá. Sim, entendi. Porque não estavam procurando os professores de Mossoró na época, né? Aí eu chamava professores daqui de Angicos para dar aula lá. Sim, né? Então, dessa época aí. E aí, assim, na verdade, eu não estava prestando atenção nos concursos, porque para mim era uma coisa que, né, eu achava que não era capaz de passar no concurso, né? E, sinceramente, também tinha preguiça, porque tinha que estudar, né? Mas você não vai fazer o concurso, mas tem que estudar para passar, não é só ir lá fazer concurso, minha gente, tá? Não tem essa. Eu digo e repito, assim, estudar, Stefson Bezerra de Mello, eu acho horrível estudar. Agora eu adoro aprender. Aprender é muito bom. Não, você não sabe fazer isso. Aí eu quero aprender. É muito bom. Mas só que para aprender, você tem que estudar. Né, uma preguiça, né? E eu tinha um outro problema, porque assim, a maior parte dos concursos, o perfil que sai nos editais é com doutorado. Eu não tinha doutorado.
Eu até tentei entrar no doutorado e aí eu não fui aprovada na primeira vez que eu tentei na UFRN, né? Mas eu estava há um tempo sem, né? Sem publicar, sem isso, Né? basicamente era só aula, né? Né? Eu estava dando as aulas e tal, né? E não tinha dado certo. E aí, uma amiga, a minha melhor amiga, né, uma grande amiga, estava fazendo concurso, fez concurso em vários outros locais, e eis que abriu o concurso para doutora em Sociologia na UFRN. Ela veio fazer o concurso, eu já morava em Natal, então ela ficou lá em casa e tal, e ela passou em primeiro lugar, né? Estamos lá, aliás, um beijo aqui, professora Simone Rosendo, né, que é professora, né, da UFRN, do Departamento de Ciências Sociais. E aí ela começou a me incentivar, né? E a coordenadora do curso de administração da FASEX, professora Ana Jarvis, ela dizia para mim: Jacimara, você tem que fazer concurso para federal. Eu falava, não. Ela falou assim, mas você tem todo o perfil para ser professora de uma federal. Né? Você gosta de pesquisa, você, né, incentiva os alunos à extensão, você é uma professora diferenciada, se a gente olhar para o básico das universidades privadas, né? Então ela falou, e ela me incentivou muito. E eu falava, mas assim, não tem edital, né, que seja para mestre. E naquele ano de 2009, essa professora Ana Jarvis, me veio com dois editais, um da Paraíba, da UFPB, né, e outro da UFESA, dizendo que, olha aqui, olha, edital, está dizendo perfil mestrado em Ciências Sociais e áreas afins. Né? Ela falou assim, é a sua chance. Aí quando eu vi aquilo, eu pensei, ai, vou ter que estudar. Né? E aí você tem um objetivo, né? E assim, eu tinha 36 horas aula. Eu ia estudar quando? Né? E eu estudei. De certa forma, você já estava estudando, você estava dando aula, mas é muito específico, né? Era Muitas vezes específico, né? Aí eu fiz uma estratégia, né? De estudo, estudava final de semana, meus amigos chamando, vamos pra praia, vamos beber. Eu falava, olha, eu estou estudando para concurso. A hora que eu passar no concurso, vocês vão ver. Eu falava assim, né? Jacimara. E eu passava realmente, né? Tive que estudar. Fiz um planejamento de estudo, peguei os 10 pontos, né, que a gente tem, né, e assim, o concurso na federal, nas universidades federais, é muito desgastante. É uma semana, né, de provas e provas, e etapas. Então, a primeira foi na Federal da Paraíba. Ansiedade no máximo. Ansiedade no máximo. A ansiedade, na Universidade Federal da Paraíba, que eu prestei o concurso, o meu emocional me derrubou. Né? Eu não fui fazer a prova didática, eu passei para a prova didática e eu não conseguia desenrolar e eu achava que eu ia chorar na frente da banca, né? E eu desisti da prova didática, né? E tinha o concurso da UFESA em Mossoró, e que quando eu vim fazer o concurso da UFESA, que o concurso era para Angicos, mas o concurso foi em Mossoró, eu estava na casa da sogra. Né? Aliás, mandar um beijão aqui para minha sogra também, porque ela foi uma das responsáveis por me dar a condição emocional de permanecer nessa batalha, né, de avaliações a semana toda, porque eu tinha uma casa, né, tapioquinha, suquinho de laranja, minha filha, você precisa de alguma coisa, né, e tal, e aí me deu uma tranquilidade para porque conseguir não é só o preparo técnico, científico, o conhecimento, o emocional conta muito. Não é? Muito, né? muito. É só que você ouve aqui, né? Eu já estou mais de 15 anos que eu dou aula, né? Juntando toda a minha experiência de cursinho e tudo, e eu, professor, deu branco. Né? Chegou lá e eu não sabia o que fazer. Né? Então, tão importante quanto o conhecimento que você estuda, que você adquire, o seu conhecimento, se conhecer emocionalmente, se tratar, essa parte também é importante. Né? Tá branco sim, dá, né? E aí quando eu vim para fazer o concurso da UFES, eu falei assim, ou vai ou racha. E na verdade, eu não estava muito preocupada em passar. Eu acho que isso também me alivia também, né? Aí eu falei assim, eu vou lá ver o que dá nesse negócio aqui. Eu vou fazer o que dá. Né? E eis que no meu concurso, 4 professores foram, né, seguiram adiante, eu não sei quantos que estavam concorrendo, né, porque eram bastante, não sei se eram mais de 20, né, e 4 professores foram adiante, e desses 4, eu creio, se não passou os 4,
né? Eu sei que os três passaram, que são 3 professores hoje de sociologia, dois que estão em Mossoró, e eu passei em primeiro lugar em Prangicos, né? Professor Ângelo Magalhães, professora Jaqueline, nós fomos do mesmo concurso. Mas foram 4 e o outro? O quarto Então, lugar? o quarto eu não lembro, eu não sei se passou, se não Sim, passou, sim, então entendi, eu entendi. não lembro mais, né, na verdade, porque a gente vai lá ver resultado, você vai ver só o seu nome, Vocês vão né? ver se isso não. Não, não, eu até imagino, porque foi na mesma época que a gente fez, aí pregava num mural, né? É, Cadê? menino, Aqui. e só um pedaço do seu CPF, né? Só um E aí pedaço você dessa. vai lá morrendo de medo, né? Para olhar as etapas, né? Tava Hoje sai primeiro na escrito. internet, mas naquela época saía primeiro no mural. É, né? Hoje 2009 saiu é, primeiro no mural. você sempre pega primeiro no mural para depois você poder. Agora É. não, agora Você ia porque quanto mais rápido você soubesse, né, que você você. tinha passado, mais tempo você teria para se preparar para a próxima É, etapa, né? Esse negócio que, para quem não sabe, que você passa na prova escrita, sai o resultado e você tem 24 horas para preparar uma aula didática de um tema que vão sortear, que não é que né? caiu na prova escrita. Que não caiu na prova escrita, É, é assim, é surreal. é, Por isso que o emocional pega, é é surreal. surreal. Entendeu? É surreal. É pesado, é bem É. puxado. Olha, todos os efetivos aqui da UFES passaram por isso. Todos, sem exceção. Passaram, passaram. Todos passaram E por aí, isso. depois que eu entrei, estava, né, então, na Federal, né, Rural do Semiárido, Eu lembro, a aí, gente dividiu sala né, a lá gente entrou no no, coisa. né, ainda não tínhamos essa sede, estávamos lá na É, escola, né, Padre Félix, a gente estava na Lan House na Lan dos House. professores, né. Exatamente. Aí depois aí fui fazer o doutorado. Nossa, eu fui fazer o doutorado em 2012, 2011. Porque eu concluí em 2014, Você concluiu em 2014? né, 2014. Vamos ver. Seu Lattes não Meu mente. lápis não mente. Eu acho que foi 2014 Foi 2014, que eu daqui. concluí. Eu concluí o doutorado com menos tempo. Entendi. Eu acho que entrei em 2011, porque eu não fiz em 4 anos, eu fiz em 3 anos. Eu também fiz em três também. 3 anos, a correr. Para Vamos correr. correr. E para receber o dinheiro mais rápido, né? Né? A gente tinha que lutar por isso. E a gente fez doutorado no momento em que não tinha substituto. A gente, né, cursou todos os créditos. Eu também foi Né? assim. Chega em Angicos para dar aula, vai para Natal para ter aula do doutorado, volta. Eu lembro que eu vinha para cá na segunda, dava aula, tinha aula do doutorado na terça, voltava para dar aula na quarta aqui e voltava na quinta-feira para ter aula do doutorado lá. Não tinha. Então, a gente passou por várias, Passou. né? Eu para terminar logo, eu botei aula todos os dias em Mossoró para concluir os créditos logo. Todos os dias. Eu tinha aula de segunda a sexta no doutorado e as minhas aulas aqui eram só à noite. Não, Então, eu ia tive de sorte manhã de ter tarde. aproveitado muitos créditos do mestrado. Eu não aproveitei nenhum. Entendeu? Do Aí meu eu mestrado. estava de carga horária mesmo, doutorado, ela foi Eu relativamente até brinco que eu baixa. fiz o mestrado e o doutorado junto. Dos critérios de crédito, né? Sim, Eu paguei o dobro de créditos, né? Para poder. Né? E aí eu lembro que eu já tinha né, a minha prova de línguas, porque para fazer doutorado tem que ter. Mestrado é uma língua, né? E doutorado eram duas. Né? Então eu pensei que eu ia fazer só uma prova de línguas, mas não, a minha prova de línguas do mestrado já tinha caducado. Eu tive que fazer 2 provas de línguas. Né? E aí eu escolhi inglês e espanhol. Eu também fiz inglês e espanhol no Né? Eu quase reprovei espanhol. Né? Mas fui bem em inglês. Eu achei muito engraçado. Pessoalmente, apesar de ser parecida, né, as línguas, mas eu acho o espanhol mais difícil que o inglês. Eu acho, pessoalmente falando. Eu acho que o meu problema, eu acho que com o espanhol, talvez seja o Forbelone. Forbelone. É. O Forbelone é espanhol? Forbelone é italiano. É italiano. Né? Então eu tenho, acho que uma memória afetiva, infantil, né? Dos meus parentes, dos meus avós, que o Forbelone é por parte de pai, né? Então a gente, a família fala o italianol, né? O italiano meio com português, né? Juntava as palavras. Tem nenhum prato com o nome Forbelone, não? Não tem. Não. Apesar das pessoas confundirem e me chamar de provolone e de torbellone, eu prefiro torbellone, pelo menos é chocolate. Né? O Forbelone não, né? E aí eu acho que essa minha memória me atrapalha no espanhol,
Porque volta e meia, né, assim, em vez de falar, né, yo soy bella, que em espanhol eu falo, io soy mucho bella, e o io é italiano, né? Então eu já passei muita vergonha por conta disso. Pensando que estava falando em espanhol. Mas você estudou italiano? Não, não. Só porque eu ouvo falar os seus parentes falando, mais antigos, por isso que eu acho que é uma memória né, de infância afetiva. Mas foi a Itália já? Né? Não tive a oportunidade de ir à Itália, né? Passei um tempo em Lisboa, né? Porque eu fiz né, o sanduíche e tal, e não tive a oportunidade de ir ainda, né? Para conhecer a Itália. Mas está nos planos. Você estava tão pertinho ali em Portugal. Mas eu também, né? Pertinho, mas pertinho, a gente vai como estudante, né? A gente volta à vida de estudante. Tava perto geograficamente, mas longe financeiramente. Mais longe financeiramente. Esse é o problema. Eu sei como sei como é. E Angicos. Agora eu vou falar sobre Angicos. Eu sei que ela gosta de Angicos, ela sempre deixou muito claro. Né? Sou uma angicana de coração. Pois é. Sou uma angicana de coração. Mas como é essa sua relação com Angicos? Depois que veio para cá, deu aula lá no colégio, lá no... né? Eu tive a sorte, né, de que meu esposo, né, Jaime, que já tá famoso, Jaime, né, me acompanhar. Né? Então, assim, nossa base é Natal e tudo. Quando eu vim comecei a dar aula aqui em Angicos, Jaime veio, ele já tinha, na verdade, aquela oportunidade, né, que o trouxe de volta para o Rio Grande do Norte. Já tinha se dissipado, já tinha acabado e tal, né? E ele disse assim, então eu vou com você para Angicos. E ele veio, tentou advogar aqui, até criou, né, abriu escritório aqui, né? Aí ele fez alguns investimentos imobiliários, então ele, né, construiu... Ficou raiz, né? Porque a gente chegou aqui e não tinha casa para morar. Ainda não tem, né? Ainda não tem direito. Tá aí os professores aí, né, procurando. E aí quando ele viu assim, não tem casa, né, quase para morar, então eu vou construir kitnet e tal, né? E a gente morou realmente em Angicos durante 1 ano e meio, 2 anos quase, de morar mesmo aqui, de pouco ir a Natal e tudo, né? Fui eu que acabei declinando de Angicos, dizendo assim, não, né? Para homem era muito mais fácil os finais de semana em Angicos, né? Ele ia para as fazendas aí com os amigos, vou pescar, né? E passava o dia inteiro e a Jacimara guardada nas 4 paredes dentro de casa, né? Aí eu falei para ele, não, quero ir voltar para Natal porque eu tenho minhas amigas lá e mesmo que eu não tenho nada para fazer, eu vou para praia, eu vou para shopping, eu vou, né? E eu não fico guardada nas 4 paredes. E aí a gente, né? Começou a fazer o bate-volta da semana e tal. Né? Mas durante esse tempo que a gente, né, esses primeiros anos em Angicos e que a gente morou aqui, a gente fez relacionamentos muito gostosos, né? Angicos é uma cidade acolhedora na sua população, sim. Né? E isso fez assim, né, com que a gente fosse ficando e tal, e por isso que eu falo que eu sou uma angicana de coração, né? E alguns até colocam assim, nossa, mas assim, né, como é que você consegue sobreviver ao calor de Angicos, né? A pessoa morou 17 anos em Curitiba, naquele frio. Hoje, por exemplo, deve estar uns 5 graus lá, 9 graus, para quem mais já começa a fazer frio. Já começa a fazer né? frio, né? E aí vem para cá com 40 graus, né? Aí eu sempre falei assim, olha, eu sempre reclamei muito do frio. Né? Não dá para reclamar também do calor, porque eu vou viver a vida reclamando, eu não posso fazer isso, né? Então assim, escolha alguma coisa para reclamar, frio, então calor eu não reclamo, eu passo calor, passo, sofro, mas não reclamo. Eu pessoalmente prefiro 1000 vezes o calor do que o frio. Eu tava, quando você falou Carol Malara, nossa pró-reitora, né, de graduação, falou que estudou junto lá. Um dos motivos que fez eu não fazer o doutorado lá foi o frio. Meninas, foi frio. Foi o frio. Eu disse, não, eu não... Vou-me embora pro meu Nordeste. Aqui eu prefiro dormir no calor do que dormir no frio. E a gente acostuma. Como eu falei, eu me acostumei, né, e de certa forma eu acho que eu me identifiquei com essa luta sertaneja, sabe, com o homem e a mulher sertanejo.
né, o sertanejo, aquela coisa, né, que a gente fala assim, eu falo muito isso, né, a gente floresce da pedra, né, a gente, né, assim, basta uma oportunidade, basta uma chuvinha para a gente fazer acontecer. E eu me identifiquei muito com essa, né, com essa cultura, né, do homem e da mulher do sertão, né, do sertão do semiárido, né. E eu até estava comentando também hoje, né, com algumas professoras, né, que hoje choveu em Angicos, não, Hoje né, choveu. um pouquinho, estava do almoço, era 1 hora, né, meio de meia, 1 hora, né, e eu falei, e a gente até saiu correndinho para não pegar a chuva, que a gente estava no caminho do RU para, né, ali para o administrativo, e eu disse assim, eu aprendi aqui com vocês, né, de Angicos e do semiárido, a olhar e apreciar a chuva como um tempo bonito, né? Porque no sul e sudeste A gente é fala, tempo feio, o tempo tá bonito, né? Para né? chover, No sul e né? sudeste, quando tá armando para chuva, os bichos falam, ih, vai chover, que tempo feio, né? E eu levei alguns anos realmente, né? E meu esposo sempre falava assim, uma hora você vai identificar como bonito, né? E eu lembro que a gente estava vindo de Natal, pegando a estrada, né, com o Pico do Cabugi já na nossa vista, e aquelas nuvens negras se formando de chuva, eu olhei, né, e eu falei assim, agora eu entendi o que é o tempo bonito, porque a importância da chuva, a importância, Mas né, até disso, né? a formação das chuvas de lá é diferente da daqui. Porque aqui É. são mais chuvas Você é do clima, né? Você porque é do aqui clima, sabe mais. são chuvas convectivas. Lá é É. chuva de frente fria. Quer dizer, vem uma frente fria. Aí você passa 3, 4 dias sem ver o sol. É. Né? Aqui é difícil ver a nuvem, né? Lá é ver o sol. Tanto que eu É brinco muito com diferente. meus amigos, que eu tenho muitos amigos ainda em Curitiba, né? E eu falo para eles assim, e aí, tem uma brechinha de céu azul aí? Pois é, você Né? Tem passa alguns muito amigos que quando tempo. tem a brechinha me manda foto. Já ó, é raro, céu azul. Pois é. É. Quando eu fui a Curitiba ano passado, fez sol o tempo todo, mas era um sol, tinha sol, mas tava frio, sempre era frio. Muito Dependendo da frio, muito época do frio, ano muito é frio. frio. E quando faz calor, Uhum, faz 30 graus, uhum, realmente, e lá é um calor, o sol é ardido. Então entendi. incomoda, o 30 graus lá incomoda mais do que o 30 graus aqui, Uhum. sabe? É muito diferente, realmente, o calor lá. E é por isso que o povo lá não gosta do calor, que é quem gosta de lá, né? Bem, ele já falou que você é atual diretora, mas antes da direção, você assumiu algumas coisas aqui Eu na já fiz coisa. muita coisa. Pois é, eu lembro que você já foi do Consune, Eu já fui do Consune 2 dois mandatos mandatos do Consune. e agora voltei o agora para terceiro. o terceiro mandato agora, Ah, né, do Consune. Eu já fui. você e Lucas, né? São os titulares. Hoje sou eu e Lucas titular, Marcilene e Sueldes como Segundo suplentes, suplente. né? São suplentes. Eu já fui coordenadora do PIBID, Do PIBID. né? PIBID de computação, era eu e Ana Gabriela, também beijão para Ana Gabriela, que hoje está professora em Mossoró, Uhum. né? Depois eu fui tutora do PET, né? PET Conexões. PET Que Conexões antes era a professora Rurais, Di, que era a Di, né? que está em Mossoró Que está em agora. Mossoró, aí a Di foi para Mossoró e tal, aí eu entrei, fiquei 6 anos, que é o tempo máximo de tutoria, né? Por conta da direção, deixei a tutoria e agora é a professora Gislene, Gigi, né? É a professora que já foi do PET também, né? Já fui coordenadora de extensão do campus, coordenadora de pesquisa, né? Que mais eu acho Foi chefe de departamento? Não. Não Ainda fui, não fui, porque na época era o departamentão, um único departamento, né? Aí quando separou os departamentos, né? Eu já estava no PET, Entendi. já foi recente, mas um pouco mais recente, né? Coordenadora de curso? Também não. Também não. Não, porque assim, coordenador de curso para mim é um pouco mais difícil, né? Porque aqui, para ser coordenador de curso, você tem que ser da área. E a minha área é sociologia, então eu posso ser coordenadora do curso de sociologia. Que não tem que, ou ciências sociais. Entendi. Então acho que é mais difícil ser coordenadora de curso. Tem umas brechas que basta dar aula no curso. Dando aula no curso, você pode ser coordenadora. Tem umas brechas, né? Eu acho que foi isso. Assim, já fui de vários. Eu já fui do Conselho de Ética Profissional da UFESA, Da UFESA, né? né?
que é o Conselho de Ética. Foi uma experiência muito agradável. O professor Albêniz era, né, o presidente, eu era, na verdade, suplente da presidência. Né, que ele nunca deixou ser presidente, porque ele nunca deixou, nunca precisou, né, mas mesmo assim foi sempre um trabalho coletivo, sabe, a gente sempre fez, mesmo como suplente, eu trabalhava junto com eles, né, com essa equipe, né, do Conselho de Ética Profissional, né. Deixa eu ver o que mais. Algumas outras dessas comissões, né? Porque a gente vive entrando. Já fui do Conselho de Curadores. Você não é Conselho de Curadores já fui agora? também. Já Não. foi, já saiu. Fiquei 2 anos, aí depois eu pedi para sair. A minha primeira função como conselheira foi no Conselho de Curadores. Na época, com o professor Gleidson. Sim, lembra de sim, Gleidson? Lembro, professor Gleidson. Né? Tá na Bahia ele agora, né? Tá na Bahia, né? E eu lembro que a gente, Jacimar, não sei o quê, e eu lembro que a gente tinha que, né, o Conselho de Curadores, na verdade, aprova as contas, né, financeiras da universidade, né? E olha que eu não sou da área da finança e tal, e nos relatórios eu encontrei erro, né? Aí quando eu mostrei o erro, o pessoal que é da contabilidade, né, falou assim, né, porque assim, os números não batiam, né? Aí nossa, é mesmo, tem um erro aqui. Eu falei assim, gente, eu que sou leiga, encontrei o erro. Será que não tem mais coisa errada aí? Vamos fazer as contas de novo. Vamos fazer uma auditoria aí. Né? E aí eles falaram, não, vamos fazer tudo de novo mesmo, né? E é bem assim. Aí eu fiquei super feliz, né? Falei assim, opa, contribuir. Fui útil contribuir, né? Porque é bastante complicado, né? É bastante complicado. LOA, as leis fiscais, tudo é bem complicado mesmo. Eu passei 2 anos, depois aí eu já tinha entrado em outra fase. Não, eu agora não dá certo eu continuar, não. Não sei nem quem é o atual, hoje, conselheiro curador aqui do campus. Eu acho que é Geomar, se não me engano. É Geomar mesmo. É Geomar, né? Se não me engano, se não é Geomar, é Maristela, porque também é outro que a gente confunde, né? Assim, é Rafael com Maristela, é a dupla dinâmica. Ai, Deus. E agora, chegar aqui nessa parte, como é ser a primeira diretora do campus de Angicos junto com o professor Samuel, né? Porque teve Por Deus, teve a de Carlos, Joselito, Araquém e agora você. Jacimara, né? Então, na verdade assim, uma das coisas que me incentivou a concorrer à direção e a colocar o meu nome à disposição foi justamente o fato do desafio, né, e de quebrar, vamos dizer assim, né, essa hegemonia masculina, mas eu não posso dizer isso porque aqui em Angicos sempre foi muito tranquilo, né, mas assim, dizer para as minhas colegas, professoras mulheres, de que é possível, sim, a gente ser gestão e incentivar outras mulheres, né, a estar nos cargos de chefia, nos cargos de liderança, né, eu confesso a você que no início, eu não percebia alguns costumes machistas que a gente tem nossos colegas, né? E eu não percebia também. Quem me fazia perceber era o professor Samuel. Né? Ele falava assim, Jacimara, você está sendo interrompida o tempo todo na reunião, e eu presidia a reunião. Aí eu falava assim, não, eu não fui interrompida. Ele falou assim, você está sendo interrompida, né? E os nossos colegas também, eu acho que, né, isso foi amenizando, isso foi realmente melhorando, e a gente foi, né, eu acho que eles também não percebiam, a gente não precisou fazer, né, nada assim mais agressivo ou reclamar tanto e tal. Eu acho que foi se acostumando e foi se acomodando, né? Então, às vezes eu vejo que a cobrança é grande, né? Eu não sei se é maior do que a masculina, porque não estou lá, né, na posição, né? Aquela coisa que a gente hoje fala, né? Não é o seu local de fala, né? Então eu não posso falar pelos homens, eu posso falar como mulher, que é o meu local. Assim como os homens, né? Não posso falar pela mulher. Que é o meu local de fala, né? Que é como mulher. E o quanto isso é desafiador no sentido também da sua vida privada, né? Porque apesar de eu estar, né, eu tenho um companheiro que muito, né, realmente um companheiro das coisas da vida como um todo, né?
Mas a vida doméstica sempre tem, né? Eu costumo brincar, né? Eu até falei, a gente fez até uma homenagem para as mulheres, né? A do FES e tal. E eu disse que a gente faz doutorado, mas a vassoura não sai da nossa mão nunca. Aí às vezes eu penso assim, o que adianta fazer ser doutora em sociologia, mas a vassoura tá lá e a casa tá lá para limpar e sou eu que vou fazer. Não vai se limpar sozinha, né? Né? Mas por isso que eu falo que é vida privada, assim, né? De você ter toda a responsabilidade profissional, né? E também ter que administrar, né? Ou as coisas domésticas, vamos dizer assim, né? Do seu mundo privado, que continuam acontecendo, etc. e tal, e que se espera de uma mulher, né? Pô, pesado, viu? É pesado. E a gente tem que estar linda, tem que estar bem disposta, e magra, entendeu? Como repita aí, tem que estar bonita, disposta, arrumada, que mais? Feliz. Né? Não pode estar mal-humorada. Não pode estar reclamando demais não também, pode estar reclamando demais. Não pode, né? E aí a gente fala assim, né? Isso porque eu ainda tenho, assim, né? Ainda não tenho né, a responsabilidade de ser mãe, né? Uhum. Não sou mãe, né? Então não tenho essa outra tarefa, que é a tarefa, né, da educação dos filhos, etc. e tal. Então eu respeito, sim, e vejo minhas colegas, né, aqui, né, assim, com muito, muito respeito, justamente porque, assim, são professoras, doutoras, né, muitas, assim, também assumindo funções, né, de gestão, de liderança e ainda com seus filhos. Realmente, é muito trabalho. Fabrícia, né, você já tinha falado sobre isso e realmente é muita coisa para fazer, é muita atividade. E você ainda tem que ser, além de ser mãe, ainda tem que ter tudo isso que você Tudo disse. isso que eu falei, viu? Mas eu acho que assim, eu acho que a gente vem conseguindo mudar um pouco também esses hábitos e essa forma de entendimento. Eu acho que, E você também né? tem uma parceria muito boa com o professor Samuel também, né? Sim, sim, A né? gente percebe, né, que vocês são bem ligados e trabalham sempre juntos, né? A pareia, Então, né? Que eu e falo que justa é a a pareia. pareja, justamente. Uma vez o professor lá de Mossoró, né, porque eu estava lá em Mossoró, né, em reunião e tudo, e aí ele falou, mas e lá em Angicos e tal? Eu falei assim, não, porque eu vim com o Samuel, quando a gente vai, né, delegar, vamos fazer as nossas diligências lá em Mossoró, aí ele falou assim, mas Jacimara, é para isso que tem um vice, né? Um fica em Angicos e o outro vem a Mossoró. Aí eu falo, não, senhor, um ajuda o outro em todo canto. Não tem Né? essa não. E eu tenho essa ligação com o professor Samuel, né, de trabalho, assim, que é muito tranquila, e o professor Samuel também tem, né, ele entrou para esse desafio também para poder mostrar a diversidade, né, então eu como representante feminina, né, e ele representando, né, vamos dizer assim, a ala homossexual, né, dentro da universidade, que sim tem espaço, sim pode ser gestão, sim tem todo, Todo o né, espaço todo necessário necessário e para. tal. Então, por isso Justamente. que, né, que a gente né, vamos dizer assim, uma gestão de diversidade, e por isso que a gente tem o arco-íris, e por isso que a gente tem o cactus, né, como nosso, Mas né, a não nossa é esse, não é logozinha. esse. Mas o Né? logo quem fez foi você? Foi ele? Ou vocês mandaram alguém Na fazer? verdade, Não. a gente encomendou para um grupo de estudantes aqui do campus, eles tinham até né, de quase uma empresazinha que eles faziam, Sei, né, sei. e eles criaram a logo para gente. Foram os Que estudantes legal, aqui. que legal. Samuel Pô, deve lembrar o nome deles, eu já sou péssima para nome, né? né? Então, mas assim, foram estudantes. A gente pagou para eles fazerem, né? Entendi. Assim, em vez de, né, pagar para. Não, vamos pagar para os estudantes que estão Né? Em aí, vez de falar para o chat né? GPT, faça a imagem que tem isso, Ah, isso não aqui, tinha, não pronto. tinha, não tinha. Porque eu acho que ela nem conseguiria fazer do jeito que foi feito lá Né? Do bem. jeito que foi Bem feito e tal, coisa. né? E a gente colocou que a gente queria semiárido e a gente queria um arco-íris, né? Para representar, né? Essa diversidade, né? Entendi. Uma gestão de inclusão. Então, estamos lá. Aliás, em maio, agora 29 de maio, a gente completa 3 anos de gestão, Hum, né? E estamos nos encaminhando para o último ano de gestão, que são 4, né? E estamos aí pensando aí
Vamos fazer uma avaliação para a gente poder fazer assim, decidir. Temos um ano, tá é muito rápido, passa muito O que a rápido. gente vai fazer nesse Nesse último um ano dá tempo de fazer o quê? Na Entendo, verdade, é entendo. isso. Pois, Jacimara, aqui, muito prazer ter recebido você aqui no podcast, né? Morreu Maria Preá. Veio se algum recado, dizer alguma coisa Ai, pra meu gente. Deus. Primeiro quero lhe parabenizar, porque eu acho que esse Obrigado. projeto, né, é muito importante, é gostoso de ver, de assistir, né, é uma iniciativa, né, de extensão, né, que tem que ter as outras temporadas, não deixem de assistir, né, porque tem que ter as outras temporadas, então eu acho que isso é muito legal, né, então por isso que eu fico muito feliz de participar, né, de ser a convidada, Para se encerrar essa primeira para temporada. encerrar a temporada e tal, me senti super lisonjeada com isso, né? E deixando aí um recadinho para, na verdade, mais para os estudantes também, né? Dizendo que assim, que as nossas histórias de vida, a história de vida do professor Stefano, da professora Jacimara, né, Fabrício, assistente social, né, outros convidados, a nossa história de vida são histórias muito parecidas com a de vocês, né? Eu morei em casa de estudante, eu saí da minha casa dos meus pais para morar fora, todos os desafios, né? E a gente dá certo e errado, né? Algumas coisas vão dar errada, mas a gente compensa com as outras coisas que deram certo e a gente vai levando, né, a experiência. Eu acho que a gente aprende também com os erros, aprende com os acertos e é isso que a gente vai fazendo. A gente tem que viver, vivam, né, sempre com foco em um objetivo. Eu acho que o mais importante é você ter um objetivo. Você pode mudar os objetivos da vida. Tudo muda. Tudo muda, né? Tudo é transitivo. Tudo é transitivo, mas você tendo foco, tendo o objetivo, você chega lá. É que eu falei assim, eu não tinha a pretensão de ser professora universitária federal, mas a partir do momento que eu tive uma oportunidade, eu tive um objetivo, eu vou ter que estudar para passar. Né? E aí a gente consegui. Podia não ter tido êxito, podia não ter passado. E aí a gente estava, né, fazendo outras coisas também, ou seja, as derrotas fazem parte da nossa vida. E essa é a função da universidade, principalmente em relação aos estudantes, é oportunizar. Exatamente. Eu entrei no curso tal, do Ciência e Tecnologia, ou Pedagogia, ou Computação, mas quem vai fazer o rumo é você. Então, a gente está aqui para oferecer oportunidade, seja na pesquisa, seja na extensão, seja no ensino, né? No ensino, aproveite, né? Exato. É uma fase tão... assim, a gente escutava isso na época da graduação, né? Falar, é uma fase tão bonita, e a gente achava uma fase tão sofrida, né? E falava, não é possível que isso aqui seja tão belo assim. Aí agora a gente vê, saudade, fase bonita. Tipo assim, não é possível que muita gente diga que essa é a melhor fase da vida. Da vida, esse tanto sofrimento. Não tem condições. Pois, Jacimara, muito obrigado. Obrigada. E, pessoal, esse foi o Morreu Maria Preá, o podcast de hoje. E até a próxima. O dia vai começar em junho, no início do próximo semestre, então. Até mais, gente. Curiosa para saber quem vem. Tchau.